melhor possível na ajuda de todos aqueles necessitados. Dentro disso, o Departamento de Estudo e Educação da Mediunidade, lembrando essa belíssima campanha, Comece pelo Começo, que faz 50 anos, resolveu, então, trazer esse ano o estudo do Livro dos Médiuns. E é por aí que nós vamos iniciar. Agora, como nós vamos estudar isso? Nós vamos estudar de várias formas. Nós vamos estar trabalhando os capítulos 1 a 1 e fazer o livro de ponta para fazer o livro de ponta a ponta. Além disso, o nosso objetivo é trazer para vocês uma proposta de troca de ideias com a gente. Então, todos os meses, o nosso trabalho vai ser diferenciado. Esse mês eu vou fazer uma apresentação, nós estamos iniciando o trabalho, mas para os próximos meses nós vamos ter divisão de grupos, nós vamos ter troca de ideias, nós queremos que vocês falem das suas dificuldades, além do que a nossa proposta é oferecer para vocês, aos poucos, né, o Google Classroom. O Google Classroom é uma forma de compartilhar com vocês todo esse material que a gente está produzindo e que a gente quer continuar produzindo dentro do estudo do Livro dos Médiuns. Então, nós vamos deixar lá várias em primeiro lugar, as nossas apresentações, para que vocês tenham ideia de posterior ao momento em que a gente conversar aqui, olhar de novo, poder ver se surgiu alguma dúvida, poder encaminhar essa dúvida para a gente através do próprio Classroom. Então, vamos ter muitas oportunidades de troca nesse período de estudo que a gente vai desempenhar. Então, é importante, em primeiro lugar, falo para aqueles como eu, que têm muita dificuldade com as novas mídias, né? E que nós vamos estar aqui, nós estamos com uma equipe bem legal, que vai estar ajudando, vai estar colaborando, para que todo mundo possa entrar, para que todo mundo possa entender como é que é, ajudando todo mundo a trabalhar bem nisso, para que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível. E eu lembro sempre do professor Jaime, ele dizia da importância de a gente iniciar o trabalho com essas novas mídias. E ele falava isso 10 anos atrás, e a gente não fazia ideia como nós íamos precisar desse novo instrumento para poder continuar a divulgação e o trabalho que a gente faz, e, de repente, continuar de uma maneira muito mais intensa, muito mais positiva, no sentido de adequar a muito mais pessoas o estudo que vem sendo proposto. Então, dentro disso, eu quero dizer para vocês, e nós vamos, então, finalizando essa... Eu não vou parar o compartilhamento, mas eu vou parar 1 minuto aqui, para então, agora que a gente já está... Estamos com quanto, Paulo, aí? Nós estamos, acho que, com umas 65 pessoas que já conseguiram entrar, e a gente vai, então, iniciar fazendo a nossa prece. Eu vou pedir o Messias que possa trabalhar com a gente aqui. Como nós estamos, gente, em muitos, como nós estamos em casa, então nós temos o gato, nós temos o cachorro, nós temos crianças às vezes, nós temos vários motivos de distração, não é? Nós vamos sempre começar com uma prece assim, mais elaborada para a gente trazer mesmo a sintonia que nós precisamos para o trabalho. Messias, por favor. Vamos lá. Bom dia a todos, amigos. É um prazer poder retornarmos a esse trabalho. E queria pedir a todos que respirasse tranquilamente, sentindo esses eflúvios que vêm do mais alto
nesse momento, todos nós aqui presentes vamos fazer uma pequena viagem até a Galileia. Depois do Calvário, o Mestre já tinha nos deixado e alçado aos céus, deixado o corpo físico. E aqueles amigos fiéis de outrora, que tinham muita saudade do seu Rabi, da sua palavra confortadora. Eles, unidos ali à beira do monte, onde Jesus costumara a decantar o Evangelho, a dizer sobre a boa nova que renova os corações. Eles estavam ali, a saudade intensa do Mestre, e buscaram os apóstolos para poder retirar aquelas reminiscências do Mestre. Junto com eles estavam os apóstolos. E todos unidos começaram a prece. Final de tarde, o céu azul, límpido, as primeiras estrelas aparecendo no firmamento, aquela velha atmosfera de quando Jesus estava ali, fez-se presente. Eis que do céu desce e aparece ao monte uma luz a iluminar a todos. É ele, o Rabi. O Rabi voltou em todo o seu esplendor, em toda a sua luz. As pessoas ali sentindo aquela vibração, caindo de joelhos, tamanha intensidade. E Jesus, como num gesto, abençoar a todos, diz a eles sobre as felicidades de ter ido ao Pai e agora estar ali com Ele, do trabalho que virá, das dificuldades daqueles homens e mulheres simples, assim como nós. Para poder conseguir implantar nos corações o Evangelho de Deus. Jesus diz que séculos de luta vos esperam. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória para a soberana grandeza da vida. Todos ali, unidos de amor, ouvem suas palavras. Eu vos envio os meus discípulos como semeadores, e a vós serão o fermento da divindade. E assim, esse magote de pessoas dá a continuidade com Jesus à frente, na evangelização dos corações, passando por martírios, pelos circos de Roma, e vida após vida,
fogueira. Foram eles a transmitir a sagrada vibração. De tempos em tempos, esses 500 da Galileia trabalham para o Mestre Jesus na implantação do Evangelho. São cartas vivas que vêm à Terra na área da ciência, da arte, para poder impulsionar o amor de Jesus em todos os corações. E hoje, Senhor, somos nós, aqui presentes, pedindo que esteja conosco, Mestre, porque mais uma vez, estamos unidos em seu nome, para podermos levar essa palavra, esse gesto, essa prática do amor vivo, hoje, através da doutrina espírita, que é quem nos congrega nesse momento ao estudo da prática, da mediunidade, do intercâmbio, da conexão entre os que desencarnaram e os que estão aqui, para que possamos nós, todos juntos, como essa caravana dos 500 da Galileia, podermos levar aos corações a evangelização, a boa nova reconfortadora. Então pedimos, Rabi, que nos abençoe o propósito divino, que guie os nossos passos, Mestre. Possamos nós, pequeninos ainda, incompletos e imperfeitos, dia a dia, momento a momento, passo a passo, em todos os lugares que estivermos, levar a boa palavra e a conexão com os bons espíritos, para que o nosso planeta possa se regenerar. Se conosco, Jesus. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Assim seja. Que possamos todos, companheiros, termos cartas vivas do Evangelho de Jesus. É isso. O desejo do Departamento de Estudo e Educação da Mediunidade para cada um de nós. E continuando o nosso propósito aqui, nós vamos... Eu estou um pouco preocupada, porque eu queria apresentar a nossa equipe para vocês, mas eu estou um pouco preocupada com o tempo. Eu vou fazer uma pequena mudança, eu vou passar a apresentação do estudo, e depois, ao final, conforme for dando tempo, a gente vai, então, trabalhando e fazendo a apresentação da equipe, viu, meus amigos? Eu peço desculpas à equipe, porque eu sei que eles estão ansiosos por se apresentar e por mostrar a vocês o desejo de colaborar nesse trabalho. Mas o nosso trabalho conta hoje com o nosso início do estudo, e a gente não pode deixar de dizer que a mediunidade é uma percepção extrasensorial, comum a todos os homens, ainda que sobre graus e formas diferentes. Essa daqui é o conceito clássico de mediunidade para qualquer coisa. E entendendo, não é, que todos somos médiuns através desse conceito de mediunidade, nós vamos, pouco a pouco, entendendo o nosso papel dentro do trabalho que se faz presente. Mas Kardec ainda dizia que a mediunidade é uma disposição orgânica, e aos poucos nós vamos entendendo o que ele quer dizer com isso, o que é uma disposição orgânica,
os compromissos daqueles que chegam com a mediunidade em grau e forma mais ostensiva ou mais evidente. E aí, lá no que é o Espiritismo, Kardec diz: a faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo. Não depende das qualidades morais do médium. Se mostra desenvolvida tanto nos mais dignos como nos mais indignos. Não se dá, porém, o mesmo com a preferência que os espíritos bons dão ao médium. E ele mostra aqui claramente que a mediunidade tem que ser direcionada para o bem, tem que ser direcionada para o melhor de cada um de nós, porque só assim nós teremos a preferência para nós dos bons espíritos, não é? E lá no Invisível, Leon Denis diz: a mediunidade é uma delicada flor que, para desabrochar, necessita de acuradas precauções e assíduos cuidados. Exige método, paciência, altas aspirações, os sentimentos nobres e, sobretudo, a terna solicitude de um bom espírito que a envolve em seu amor e em seus fluidos vivificantes. Ele confirma o que Kardec fala, dizendo do nosso trabalho conosco mesmo, não é? No nosso trabalho com o método, a paciência, os sentimentos nobres para levar a nossa mediunidade a um bom termo. E, a partir daí, o nosso guia, o nosso anjo protetor, nos envolvendo, ou envolvendo o nosso propósito de trabalho com o seu amor e seus fluidos vivificantes, fazendo com que cresça as possibilidades mediúnicas de cada um. Manuel Filomeno de Miranda diz que a mediunidade exige exercício disciplinado, sintonia com as esferas superiores, meditação constante. Isso significa vida íntima ativa, bem direcionada. Então, ao lado do conhecimento do seu mecanismo e da sua estrutura, todas essas questões, num exercício disciplinado, de uma boa sintonia, vai fazer com que essa faculdade se torne superior da vida e para a vida, não é? E ainda nos diz que a mediunidade é um instrumento de serviço. É importante que a gente vá trabalhando isso tudo, não só o propósito de conosco mesmo, não é? Mas também em função do que a mediunidade pode, do que nós, através da mediunidade, podemos oferecer. E dentro disso, ela vai se transformar num mecanismo de promoção. Porque quando a gente usa da mediunidade para a fraternidade, para o amor, ela vai dignificar o próprio medianeiro, moral e espiritualmente. No Missionários da Luz, André Luiz diz que a mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, mas são conquistas do espírito, para cuja concepção não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários, com alta educação sistemática e perseverante. E finalizando esse nosso passeio pelas palavras de mediunidade, vem Humberto de Campos fechando, dizendo: mediunidade é sintonia. Cada mente recebe, segundo a natureza e extensão da onda de sentimentos que lhe é próprio. Trabalhando dentro disso, nós começamos a entender a história, que começa lá em 18 de abril de 1857. E quando Kardec começa e lança o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, acontece, na verdade, uma verdadeira revolução dentro do coração de muitas criaturas, porque começam a entender o que acontecia com eles próprios, qual é o propósito da vida. E isso tudo gera inúmeras cartas, inúmeras perguntas, inúmeras confabulações a Kardec acerca das questões espirituais, especialmente ligadas à questão dos fenômenos espirituais ou dos fenômenos mediúnicos. Em função disso, Kardec começa a responder essas perguntas e, não tendo mais em casa condições, porque ele mesmo disse que morava num pequeno apartamento de 2 peças, ele vai e aluga uma sala aqui no Palais Royal, que é ainda hoje, né, quase que podemos dizer uma grande galeria, com várias salas. E ele funda
Um ano depois, mais ou menos, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, considerada o primeiro centro espírita. E aí, dentro dessa proposta, ele tem a proposta de encontrar ali os amigos, os companheiros, para poder levar as observações. Então, ele diz, olha, a extensão, por assim dizer, universal, que a cada dia tomam as crenças espíritas, fazia vivamente desejar-se a criação de um centro regular de observações. Ela é chamada a prestar incontáveis serviços à comprovação da verdade. Seu regulamento orgânico lhe assegura homogeneidade sem a qual não há vitalidade possível. O regulamento, inclusive, está aqui no Livro dos Médiuns, no capítulo 30. Baseia-se na experiência dos homens, no conhecimento das condições necessárias às observações que são objeto de suas pesquisas. Isso deu a Kardec uma condição muito grande de trabalho e de absorção de vários fenômenos, de vários fatos, de inúmeras questões ligadas à mediunidade. Em função disso, ele começou a perceber a necessidade de alguma coisa que tivesse resposta para esses médiuns, especialmente. E aí que ele escreve um opúsculo, como ele mesmo diz, é um livro de verbetes acerca de mediunidade, chamado Instruções Práticas das Manifestações Espíritas. Lá pelo capítulo 10, ele nos diz: o conhecimento da ciência espírita baseia-se numa convicção moral e numa certeza material. A primeira se adquire pelo raciocínio, a segunda pela observação dos fatos. Para o noviço, seria lógico primeiro ver e raciocinar depois. Mas, infelizmente, nem sempre pode ser assim. Seria impossível fazer-se um curso prático de espiritismo como se faz um curso de química ou de física. Os fenômenos que são da alçada dessas duas ciências podem ser reproduzidos à vontade. O mesmo não se dá com os fenômenos espíritas. Não os manejamos como uma máquina elétrica. É preciso tomá-los como se apresentam, porquanto não dependem de nós determinar-lhes uma ordem metódica, não é? E aí ele diz, este inconveniente pode ser evitado se seguirmos uma marcha contrária. Começamos pela teoria, que é o que aconselhamos qualquer pessoa a fazer que deseje seriamente esclarecer-se, e pelo estudo dos princípios da ciência, princípios perfeitamente compreensíveis, mesmo sem a experimentação prática, adquire-se uma primeira convicção moral, que não necessita senão da corroboração dos fatos. É interessante ele falar isso aqui, porque a gente entende hoje perfeitamente que os fenômenos espíritas acontecem de lá para cá, ou como o Chico nos dizia, de forma tão suave, não é? O telefone só toca de lá para cá. Claro, nós não podemos tomar os fenômenos espíritas como acontecem com os fenômenos materiais. Eles precisam acontecer da forma como são, no momento em que se apresentem, e a partir daí nós vamos estudá-los e vamos, então, corroborando a teoria que já está dentro de nós, que já está conhecida. A partir disso, Kardec começa a entender que precisaria dar mais recursos a esses médiuns. E é então que, em 1861, ele lança o Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e Evocadores, não é? Começando aquilo que nós conhecemos como a codificação, iniciando com o Livro dos Médiuns, depois com o Espiritismo, com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Céu e o Inferno e, por último, com a Gênese, trazendo para nós uma complementação do Livro dos Espíritos. Dentro disso, a gente começa a abrir o nosso livro para o nosso estudo. A introdução do nosso livro é muito singela para nós. Por quê? Porque ela já foi vista tantas vezes. Tenho certeza que todos vocês conhecem ela muito bem, porque isso acontece nas palestras, nas aberturas de estudos. Muitos de nós buscamos a ajuda das palavras de Kardec nessa introdução do Livro dos Médiuns. Então, na introdução, ele vai trazer para nós já
palavras conhecidas, né? E não menos importantes que de todo o resto, mas jamais conhecidas de todos nós. O objetivo da introdução é nos dizer das finalidades da obra e do objetivo do livro. Por isso que ele fala do estudo. Então, dentro disso, ele começa a frase de abertura do livro, que é basilar para todos nós, dizendo que a experiência vai diariamente confirmar que as desilusões e dificuldades que encontramos na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Muitas pessoas se desiludem porque não têm condição de estudo, não estudaram a teoria para ver os fenômenos, não é? Então, os fenômenos começam a acontecer e as pessoas, muitas vezes, sofrem percalços que não necessitariam. E ele diz, também não é esta obra uma receita para fazer médiuns. Longe disso, porque a cada médium é dado o seu compromisso. E para que nós possamos trabalhar a nossa própria mediunidade, nós temos que ter essas qualidades, esses fatos acontecendo independente de queremos que aquilo aconteça naquela hora e naquele momento. Posteriormente, nós vamos entender que a mediunidade ela aflora no momento previsto pelo nosso planejamento reencarnatório. E, em função disso, não é, ela vai florescer e vai dar frutos na medida do nosso desenvolvimento, na medida daquilo que nós nos dedicarmos a fazer dela o melhor. Então, Kardec diz, esse livro não é uma receita infalível de fazer médiuns. Ele vai colaborar para que nós possamos, então, entender melhor a prática mediúnica, evitando as dificuldades e desilusões. E não são só os médiuns, ele diz, mas ao lado dos médiuns, há um número enorme de pessoas que se dedica às manifestações, orientá-las nas suas observações, apontar-lhes as dificuldades que certamente encontrarão, ensinar-lhes a maneira de se comunicarem com os bons espíritos, obtendo boas comunicações. Tal é o círculo que devemos abranger, sob pena de fazermos um trabalho incompleto. Então, Kardec nos coloca aqui esse propósito de levar o Livro dos Médiuns para todos aqueles que trabalham com a mediunidade diretamente, enquanto médiuns, ostensivos, evidentes, ou indiretamente, enquanto médiuns observadores, médiuns passistas, médiuns esclarecedores, todo tipo de possibilidades que a mediunidade nos oferece. A prática espírita, ele diz, é difícil. Ele não, em nenhum momento, ele nos coloca assim, não, é tudo tão fácil, os fenômenos acontecem, vocês têm que tocar. Não. Aquilo era as mesas girantes foi uma brincadeira de salão, mas depois de Kardec, a mediunidade passou a ser uma coisa muito séria. Então ele diz, a prática espírita é difícil, apresentando escolhos que somente um estudo sério e completo pode prevenir. Uma exposição sucinta poderia facilitar experiências levianas, que levariam a decepções. Ele diz isso buscando explicar por que ele vai trazer para nós um livro que é, na verdade, um tratado da paranormalidade. Porque se ele falasse uma coisinha à toa, todo mundo podia achar que era muito simples e, na verdade, não é. Ele confirma, a prática espírita é difícil, tem que ser bem entendida, tem que ser muito bem vivenciada. E diz, dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, compreendendo toda a sua gravidade e que não pretendem brincar com as comunicações do outro mundo, novamente fazendo referência à forma como se iniciou o trabalho da dita invasão, não é? Dos espíritos, porque nós entendemos que naquele momento havia necessidade de se chamar a atenção da sociedade, dos homens,
para aqueles fenômenos, mas agora o Espiritismo tem um objetivo sério, as brincadeiras estão terminando. E para finalizar, para fechar a introdução, ele diz, depois da exposição do aspecto filosófico da ciência espírita no Livro dos Espíritos, damos nesta obra sua parte prática para aqueles que desejarem ocupar-se das manifestações, seja pessoalmente, seja pela observação de experiências alheias. Verão aqui os escolhos que poderão encontrar e estarão em condição de evitá-los. Passando muito rapidamente por essa introdução, que a gente vê que Kardec coloca, sim, o objetivo que ele vai perseguir por todo o Livro dos Médiuns. Ele vai nos dar toda uma visão da ciência prática espírita e de uma forma nunca antes vista e até hoje não superada. Então, o Livro dos Médiuns é muito importante para todos nós que estudamos a mediunidade e que praticamos a mediunidade. Então, dentro disso, nós iniciamos assim, com esse estudo. Vamos seguir fazendo o início da primeira parte hoje, que é o capítulo 1, a Espíritos. Essa primeira parte do livro, ele demanda 4... Antes da gente iniciar, gente, deixa eu comentar com vocês. Eu havia pensado em parar, em dar um intervalo, mas nós estamos hoje meio atrasados. Então, hoje nós vamos seguir um pouquinho mais aqui nessa apresentação e qualquer dúvida, vocês podem escrever a palavrinha que vocês quiserem ou a dúvida no chat. Se a gente puder responder na hora, a gente responde. Se a gente não puder, a gente responde posteriormente. Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida vai ficar sem resposta, viu, queridos? Então, é bem importante que a gente tenha essa troca entre nós, porque o objetivo que a gente está estudando o livro é de refletir sobre o livro, é de entender o livro melhor, não é? Então, tudo isso tem a ver com o nosso propósito. Então, voltando na questão da primeira parte, a gente vai ver esse capítulo 1, a Espíritos. Nós vemos que toda a primeira parte, esses 4 capítulos do livro, é, na verdade, uma defesa da tese espírita. Nós podemos entender isso, gente. Kardec, naquele tempo, estava vivenciando uma sociedade eminentemente católica ou protestante, não é? Havia ali a divisão dessas duas vertentes e nenhuma delas trazia em seu bojo a questão dos fenômenos espirituais. E ele precisa defender a tese espírita. Então, essa primeira parte é uma apologia, é uma justificativa. Ele explica por que ele está escrevendo esse livro, por que acontecem esses fenômenos. E ele vai citar isso em 4 capítulos iniciais. O primeiro capítulo é muito interessante para nós. E já vem com aquela pergunta basilar, né? Há espíritos? É claro, ele vai falar da existência dos espíritos. Então, com o objetivo no livro de demonstrar filosoficamente a comunicabilidade dos espíritos. É muito interessante a gente perceber esse trabalho, porque a gente começa, de alguma forma, entendendo o que Kardec vivia naquele tempo, como deve ter sido desafiador ele levar à frente a tese espiritualista do espiritismo. Ele precisava, ele não podia deixar morrer aquelas ideias. E, para isso, ele precisava de argumentar em favor do espiritismo. Naquele momento lá, havia muitas... Hoje a gente ainda vê as contradições, não é? Mas naquele momento lá havia muita gente depondo contra o espiritismo. Hoje a gente que vive aqui no Brasil acha que, nossa, mas todo mundo acredita, porque é muito fácil você falar sobre espiritismo. É claro que as pessoas não têm um conhecimento
profundo de nada, né? Muitas vezes tem até um conhecimento fantasioso, mas elas, de uma maneira geral, não depõem contra, não é? E o que não era o caso lá, em meados do século XIX. Imagina só Kardec lá naquela sociedade eminentemente católica e com protestantes de alto nível intelectual discutindo as questões religiosas, filosóficas religiosas, colocar um novo paradigma acerca da espiritualidade. Realmente era muito difícil. Então, em função disso, é que ele vai trazer esses primeiros 4 capítulos, começando pelo início desse capítulo, nós vemos, a nível de estudo, explicando para vocês, eu vou sempre colocar o item que nós estamos estudando. Então, vocês veem aí, tem o item 1, não é? Esse item vai dar a vocês condição de ir lá no livro dos médiuns e ler o item que o Kardec escreveu, da forma como ele escreveu, o que é maravilhoso, né? E acompanhar devagarinho o texto todo que Kardec traz no livro dos médiuns. Além do que, com alguma dúvida, vocês podem reportar para mim depois. Olha, no item 1, eu tive dúvida dessa questão, no item tal. Agora nós vamos estar tratando um assunto, como eu disse, ainda simples. Por que simples para nós agora, nesse momento? Porque nós estamos habituados a ouvir já essas questões, não é? Mas durante o livro nós vamos ter, durante o estudo do livro, nós vamos ter muitas dúvidas, com certeza. E, para isso, vai estar sempre lá o item que a gente estiver vivenciando ou estudando naquele momento. Começamos, então, quando Kardec fala a respeito a espíritos. Ele diz: a causa principal da dúvida sobre a existência dos espíritos é a ignorância da sua verdadeira natureza. Ora, se hoje ainda os espíritos são considerados fantasmas para a maioria das pessoas, se as pessoas se assustam, se enxergam eventualmente, ou se tem sinais de que uma pessoa querida se aproxima deles, não é? Imagina lá, naquele momento, era muito difícil. E aqui ele comenta nesse item 1, os espíritos, eles são vistos ainda como uma fantasia, com aquelas ideias macabras ainda, naquele momento lá, da Idade Média. Então era muito difícil. Ele diz, imagina se os espíritos não são parte da criação. É uma outra coisa, uma coisa qualquer que existe por aí. E todos tinham muito medo, na verdade, dessa questão. E acreditar Kardec que a causa principal de se duvidar da existência dos espíritos é ignorar a verdadeira natureza dos espíritos. Então ele diz, partimos, pois, da aceitação da existência, sobrevivência e individualidade da alma. Veja, a partir daí, ele diz, essa crença está fundada na existência de um princípio inteligente. Ora, naquele momento lá, já havia a aceitação de que a alma existia e sobrevivia, e era uma individualidade, não é? Se nós formos ver as religiões tradicionais do momento lá, e mesmo as religiões na época asiáticas, eles todos aceitavam, quando aceitavam a alma, né? Se não era uma pessoa materialista, ele ia aceitar que aquela alma sobrevivesse à morte, continuasse existindo. Então, ele ia aceitar essa sobrevivência e a individualidade, porque ele ia dizer, será que ela está sofrendo? Será que ela está feliz? Então, se ela sofre ou se ela está feliz, ela é um ser individual. E Kardec diz, olha, é claro que essa crença está fundada na existência de um princípio inteligente, fora da matéria. E o espiritualismo, falando lá das religiões tradicionais, ele diz, em geral, nos oferece uma demonstração teórica dogmática disso. Então, a aceitação teórico-dogmática desse princípio inteligente, ou da alma, como
chamada era até natural. E ele diz que, na verdade, o objetivo do espiritismo é uma demonstração experimental dessa mesma questão, desse mesmo princípio inteligente que sobrevive fora da matéria. A partir daí, no item 2, ele vai dizer: admitindo a existência da alma e sua individualidade após a morte, é necessário admitir também que a sua natureza é diferente do corpo, pois ela se separa do corpo e não conserva as propriedades materiais. Então, é diferente a sua natureza. E ainda, como nós já dissemos, que ela possuía consciência, porque nós atribuímos a ela a capacidade de ser feliz ou não. Então, dentro desse segundo item, ele vai começar a questionar esta existência da alma, não é? De uma forma um pouco mais, trazendo um pouco mais de complexidade para essa alma, não é? E dizendo isso, ele vai nos trazer também a ideia de que esta alma, se ela vai ser feliz ou sofredora, ela vai para algum lugar. Mas para onde que ela vai? O que é feito dessa alma? Isso é que ele pergunta, porque no momento, ou ela ia para o céu, ou ela ia para o inferno. Alguns acreditavam que ela podia ir para o purgatório, uma outra possibilidade que a igreja criou para facilitar um pouco esse trâmite entre céu e inferno. Mas o céu era nos espaços siderais e o inferno era nas profundezas da terra. Ocorre que, a partir do século XIX, já a astrologia e a geologia tiraram o céu e o inferno do seu lugar, como ele diz, né? Ele diz, destruíram as suas antigas moradas. E que então as almas se tornam, depois da morte do corpo, para onde elas vão, não é? E, na verdade, ele traz para nós a primeira ideia da pluralidade dos mundos habitados, dizendo que esta possibilidade multiplica ao infinito os lugares onde a alma pode estar. Ela pode estar em todos os lugares. Ela pode estar, de forma geral, nos espaços infinitos. É muito interessante a gente observar isso, porque a gente começa a entender que, até esse momento, Kardec tem como objetivo, aqui, como eu falo esse momento, eu falo o Livro dos Médiuns, com o objetivo nos trazer a teoria dos fenômenos, nos trazer as ideias principais doutrinárias. Posteriormente, só com André Luiz, é que nós vamos ter, dentro da sua obra, não é? O conhecimento um pouco mais esmiuçado do que seria todas essas questões, essas moradas, onde as almas ficariam nos espaços infinitos. Então, isso tudo depois André Luiz vem nos explicar, complementando de alguma forma a obra de Kardec, não é? Mas dentro desse momento, o que Kardec nos diz? Ora, a astrologia e a geologia tiraram a localização das almas, não é? Não havendo concordância entre a doutrina que fala de céu e inferno e os dados da ciência, nós temos que aceitar alguma coisa mais lógica, que não lhes marca este ou aquele lugar circunscrito, mas dá-lhes o espaço infinito. E a gente começa a entender quando a gente escuta o propósito de que os espíritos convivem conosco, que estamos rodeados pelas almas dos que partiram. E isto é de fundamental importância para que a gente possa começar a conhecer e a entender a nossa própria mediunidade, entrando naquela frase do Humberto de Campos que eu mostrei logo no início, não é? A questão da sintonia. Mediunidade é sintonia. Por quê? Porque, diz Kardec, é todo um mundo invisível que nos envolve, no meio do qual vivemos, que nos rodeia e acotovela sem cessar. Então, imagina
que, naquele momento lá, Kardec já diz, dentro do livro, que os lugares circunscritos, o céu e o inferno, deixaram de existir, mas os espíritos continuam vivendo em todos os lugares, rodeados em todos nós. Então, dentro disso, a gente começa a entender que as almas, elas podem não ir para um determinado lugar ou para um lugar determinado, não é? E dentro dessa questão de que elas não vão para um lugar determinado, mas o que são as penas e recompensas futuras? Não existe mais? As penas e recompensas futuras não vão mais existir? A gente vê que Kardec está aí, olha, desconstruindo toda uma ideia ancestral, né, gente? Ele está desconstruindo, nesse capítulo, falando dos espíritos, ele está desconstruindo uma ideia muito forte, muito intensa, não é? Por quê? Porque ou você morria, era bonzinho e ia para o céu, era uma recompensa, ou você era mau, você ia para o inferno. Então, se as almas não vão para um determinado lugar, em que se transformam as penas e recompensas futuras, não existe mais. E aí Kardec nos diz, entendemos que as almas, em vez de penarem ou gozarem em determinado lugar, carregam em seu íntimo a felicidade ou a desgraça, pois a sorte de cada uma depende de sua condição moral. Esse paradigma que ele quebra, essa desconstrução para uma construção importante, fundamental para a vida de todos nós, ele já faz aqui no início do livro. A felicidade ou a desgraça de cada um depende de sua condição moral. Não depende de um lugar determinado. Imagina que isso deve ter gerado uma confusão naquele momento, gente, porque as pessoas tinham muita dificuldade de entender isso. E ele diz ainda, a reunião das almas boas e afins é um motivo de felicidade. Ele está nos dando um exemplo. Ora, vamos entender que se nós estamos reunidos com os nossos, com as pessoas que amamos, nós somos felizes, não é? Se o contrário, não é legal, a gente não se sente bem, fazendo então um paradigma dessa felicidade ou desgraça que a condição moral de cada um traz, principalmente pós-morte. Não vamos dizer que em vida também, não é? Mas aí, seguindo, ele diz, ora, aí ele já vai começar a nos aprofundar um pouco essa questão da condição moral. Então ele diz, claro, existem espíritos com grau de pureza maior, mais elevados, que percebem e têm condições de ver coisas que nós não vemos. Né? Ele começa a fazer já uma análise aí da escala espírita. Né? O grau de pureza de cada um vai dar a ele condições de entendimento, de percepção, não é? E alguns podem perceber pouco e outros vão perceber muitíssimo. Alguns podem não enxergar muita coisa ou enxergar só a materialidade, se eles estiverem muito próximos dessa faixa umbralina que é a superfície, não é? Ou eles podem ter visões amplas acerca do mundo espiritual. Então, dentro disso, ele vai nos mostrar que somente esses esforços que fazemos para nos melhorar, depois de atingir provas fundamentais, necessárias para a nossa elevação, no nosso conhecimento da vida, é que nós vamos atingir os graus mais elevados. É aquela antiga proposta dos nossos mestres queridos espíritas que diz do átomo ao anjo, porque essa é uma ideia de evolução, já uma ideia de evolução que perpassa toda a obra espírita. Então, ele nos diz, ora, e os anjos, o que são, né?
Era muito comum, como ainda é comum hoje, né? Mas era muito mais comum se ouvir falar nos anjos. Mas o que são os anjos, não é? E ele diz, os anjos são as almas humanas. Só que elas chegaram num grau supremo. Elas chegaram numa condição que permite que elas tenham toda a capacidade de perceber e de entender, e a capacidade, em função disso, de ser feliz. E que todos podemos chegar lá. Esse é o ponto mais extraordinário que a doutrina espírita nos traz. Não existe privilégios na lei de Deus, todos podem chegar lá. Basta ter boa vontade, basta querer, e nós chegaremos aonde estão hoje os espíritos que nós reverenciamos, não é? Os anjos, ele diz, são os mensageiros de Deus, incumbidos de zelar pela execução de seus desígnios em todo o universo, e eles são felizes com essa missão gloriosa. Ora, a felicidade de após morte será uma condição, então, útil e aceitável, mais atraente que a inutilidade perpétua da contemplação eterna. Eu confesso a vocês que, para mim, isso foi uma das coisas mais extraordinárias que eu estudei, porque eu estudava em colégio católico, né? E assim, aquela ideia de trabalhar a vida inteira para ser boa, para praticar a fraternidade, e depois ficar eternamente sentado ao braço direito de Deus, aquilo era para mim uma coisa medonha. Eu achava que devia ser o verdadeiro inferno, ficar desse jeito. Então, Kardec nos traz isso. Ora, vamos entender que a felicidade do pós-morte, se você faz alguma coisa e você tem condição de continuar fazendo, não é? De lutar por você e por aqueles que você ama, de lutar por uma humanidade mais feliz, ora, isso é muito mais atraente do que uma inutilidade perpétua. Não é? E aí, ele também se pergunta, e os demônios? Poxa, se os anjos são as almas que chegaram a essa elevação maior, o que são os demônios, afinal de contas, não é? Os demônios, ele diz, são criaturas más, ainda não depuradas. Ele nos coloca claramente, porque se a evolução é contínua, e se nós, a evolução é a maior lei dentro do propósito das leis de Deus, é lógico que as criaturas más algum dia se tornarão criaturas boas, mas hoje elas ainda existem, aqui nesse nosso planeta de prova e expiação. E podem chegar, sim, ao estado de pureza. A justiça e a bondade de Deus, então, se tornarão racionais. Ao contrário do que nos apresenta a doutrina de seres criados para o mal, de maneira irrevogável. É claro que enxergar a lei da evolução nos dá uma ideia muito maior da justiça e da bondade de Deus, nos dá nos traz um propósito de melhora, uma vontade de crescer, de progredir e de chegar aonde tantos chegaram, não é? Com muito mais coragem, porque é a lei de Deus, e a lei de Deus é boa, a lei de Deus é justa. Isso é maravilhoso. Então, as almas vão chegar como as outras a um estado de pureza. Isso, ele diz, é claro que é a lógica, é o bom senso. Não é? É só pensar um pouco, porque... E aí a gente pode, dentro dessa ideia, lembrar lá do Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre Deus, e de todas aquelas questões que ele tem que ser, senão ele não seria Deus. Ele, né? Então, o que é Deus? Ele pergunta. E dentro disso ele diz tudo o que ele pode, o que ele tem que ser. Porque se ele não for alguma coisa, ele deixa de ser Deus. E justiça é a palavra mais clara para isso aí. Então, se Deus é justo, a lógica nos implica que a evolução é o propósito, é racional a lei da evolução. E a lei da evolução torna os demônios anjos, ou o átomo anjo. E dentro disso, ele diz, fechando esse item, como vemos, as almas que povoam o espaço são precisamente o que chamamos de espíritos.
ele coloca ali a adequação. Vocês falam de almas, mas nós chamamos de espíritos. Os espíritos são apenas as almas humanas despojadas do seu invólucro corporal. Então, não há por que questionar a respeito dos espíritos e acreditar em almas, porque são a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E ele segue, então, para o item 3, colocando com a classe, com assim, a lucidez do Kardec, ele diz, é verdade, isso é uma teoria. Isso é uma teoria, mas está corroborada pelos fatos, e esses fatos estão no fenômeno das manifestações espíritas, que são a prova patente da existência e sobrevivência dessa alma. Então ele coloca ali, olha, deixa de ser uma teoria? Não, é uma teoria. Nós estamos estudando uma teoria, mas é uma teoria que é corroborada quando a gente entende que as manifestações espíritas são a prova patente da existência e da sobrevivência das almas. Isso é muito legal. E ele diz, mas é verdade que muita gente acredita nos espíritos, mas nega a possibilidade deles se comunicarem. O que seria isso, não é? Ele diz, trata-se de dúvida originada na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos. Ele volta à questão da verdadeira natureza dos espíritos, porque é isso que ele está o tempo todo nessa defesa, nessa apologia do capítulo 1 da existência dos espíritos. Ele quer provar a todos que a existência dos espíritos é clara. Então ele diz, se a gente não considerar os espíritos seres abstratos, seres vagos, indefinidos, nós começamos a entender verdadeiramente o que eles são, as almas dos que partiram, não é? E dentro disso, ele nos chama a atenção para o que considera antes de nada o espírito em sua união com o corpo, que somos hoje. O que somos hoje? Espíritos unidos a um corpo material. O elemento principal dessa união é sempre o espírito. O espírito é o ser pensante que sobrevive à morte. O corpo acaba. Então, ele coloca a importância do espírito nessa união com o corpo. O espírito é o elemento principal, nada fica do corpo. O espírito leva o que é dele, a sua vivência, a sua experiência, todas as suas condições. O corpo não é mais do que um acessório, uma roupagem que ele abandona depois que usa. E aí ele vai trazer para nós a ideia do perispírito, porque ele diz, ora, mas como se unem esses dois elementos tão diferentes? Como eles se unem, espírito e matéria? Então, ele diz, esse envoltório material, além desse envoltório material, o espírito possui outro semimaterial que o liga ao primeiro. Na morte, o espírito abandona o corpo, mas não o segundo, a que chamamos de perispírito, que tem a mesma forma humana do corpo, é uma espécie de corpo fluídico, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal. Ele vai, posteriormente, discutir em muitos tópicos o perispírito e falar muito da importância do perispírito dentro da mediunidade. Mais para frente, ele torna esse assunto muito fundamental dentro do livro. No momento, ele está fazendo o quê? Ele está nos mostrando que existe um elo de ligação entre o corpo, matéria bruta, e o espírito, a chama, a flama, esse elemento semimaterial, mas que ainda possui algumas propriedades da matéria. Isso, para nós, é fundamental para a gente começar a entender exatamente o que são o que é essa ligação, não é, entre essas três unidades fundamentais. Não podemos, pois, ele diz, considerar o espírito uma abstração, mas um ser limitado, circunscrito, que só falta ser visível e palpável para assemelhar-se às criaturas humanas. E por que ele não poderia, então, agir sobre a matéria? Pelo fato de ser fluídico seu corpo? E no livro,
ele nos diz, ora, não existem fluidos imponderáveis como a eletricidade e mesmo a luz que provocam mudanças intensas, que agem sobre a matéria e provocam mudanças nelas? Por que não poderia, então, esse fluido, não é, que é chamado no espiritismo perespiritual, agir sobre a matéria? Colocando isso, ele segue para o item 4, porque ele diz, olha, nós podemos discutir isso, mas só podemos discutir com quem acredite na base, e a base é a existência de Deus e da alma. Então, todos esses fatos aqui discutidos, que nós, de uma forma, montamos uma teoria a respeito da existência dos espíritos, ele é constituído sobre uma base, assim como todo o edifício do espiritismo, que é a crença em Deus e na existência da alma. E ele diz, antes de aceitarmos qualquer discussão espírita, vamos nos assegurar que o interlocutor admite essa base, porque Kardec não tinha intenção de fazer proselitismo. Ele queria, na verdade, que as pessoas tivessem a maturidade de buscar o conhecimento por elas mesmas, de buscar aquilo que elas já tinham condição de entender, não é? Quando eu escuto isso, eu fico pensando, quantos de nós, eu mesma me coloco nessa situação, não estivemos lá atrás duvidando de tudo isso que Kardec falou, simplesmente por falta de maturidade para esse entendimento. E aos poucos fomos vivendo, fomos aprendendo, fomos entendendo as leis de Deus e hoje já temos condição, já temos essa base para entender o edifício do Espiritismo. E ele vai fechando o capítulo, na verdade, perguntando, ora, mas então a questão agora é saber se esse espírito pode se comunicar com o homem, se ele pode trocar pensamentos com ele. E por que não? Ele mesmo nos responde. O que é o homem senão um espírito aprisionado em um corpo? Né? Desde que admitais a sobrevivência da alma, é racional não admitir a sobrevivência das afeições? Ora, como nós poderíamos não admitir que aqueles que amamos não queiram mais estar conosco, não queiram mais trocar ideias conosco, desde que as almas estão por toda parte? Ele diz, não é natural pensar que a de alguém que nos amou durante a vida venha procurar-nos, desejando comunicar-se conosco e se utilize os meios que estão ao seu dispor? Ele diz isso porque ele sabe que, principalmente naquele momento lá, a maioria procurava as questões espíritas envolvidos por esse, vamos dizer assim, essa dor, esse sofrimento de ter perdido uma pessoa querida. E era natural que quisesse saber se essa pessoa podia estar com ele, se comunicar, conversar com ele, voltar. Como ele está? O que ele está sentindo? Não é? Então, ele comenta muito a esse respeito. Será que é racional não admitir a sobrevivência das afeições? E aí ele diz, olha, não basta negar, porque o arbítrio pessoal de cada um não é lei. Mas nós podemos entender isso, cada um na sua forma, e, portanto, né, para nós, o espírito pode se comunicar com o homem. E fecha o capítulo montando uma reflexão, uma hipótese, né? Uma hipótese com base neste raciocínio que nós acabamos de dizer, que vai, na verdade, é um axioma, não é? Onde ele coloca os últimos itens do capítulo, dizendo: nós podemos dizer que o ser que pensa durante a vida terrena não deve mais pensar depois da morte? E se ele pensa, não deve mais pensar nos que amou? Se ele pensa nos que amou, não deve querer comunicar-se com eles? Se pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado? Se está ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco? Por meio do seu corpo fluídico? Não pode agir
sobre a matéria inerte? Se pode agir sobre um ser vivo, por que não pode dirigir-lhe a mão para fazê-lo escrever? Se pode fazê-lo escrever, por que não pode responder-lhe as perguntas, nem transmitir-lhes os pensamentos? Isso é um axioma que Kardec faz, são hipóteses sobre raciocínios lógicos que ele traz para que a gente possa reflexionar acerca da comunicabilidade dos espíritos. É interessante que em todo o contexto desse primeiro capítulo do livro, ele está focado nesses 4 itens, não é? Que é falar sobre a importância da existência do espírito, falando da alma, não é? Da crença na existência da alma e na condição do espírito ser esta alma, e também que esse espírito, essa alma, que é um ser circunscrito, que vive muitas vezes nos rodeando, ele pode comunicar-se conosco, dependendo de diferentes condições que depois ele vai colocar aqui nos estudos do Livro dos Médiuns. Então, nós começamos a entender o que é o capítulo A Espíritos. Em primeiro lugar, uma demonstração filosófica da existência dos espíritos. Depois, ele trabalha a destinação das almas, desconstruindo todo o paradigma antigo e tradicional de céu e inferno para um novo paradigma que vai colocar a felicidade em acordo com o estágio moral do indivíduo. E fecha esse capítulo dizendo sim, os espíritos podem se comunicar. Não é lógico pensar que os espíritos não possam manter uma comunicabilidade com os encarnados. E dentro disso, nós fechamos esse capítulo a espíritos dentro do nosso estudo de hoje, que eu espero não tenha sido maçante para vocês, visto que eu fui de cabo a rabo tentando trazer aqui uma possibilidade da gente ter um tempo e não passar do nosso horário de estudo, ok? Regina. Então, muito bem. Eu vou... O Rê. Pois não. Surgiram 2 questões aqui, tá? Você quer responder já? Quero, vamos conversando. Se for possível. Antes, a Patrícia levantou a mãozinha, eu não sei se foi por engano, se ela tiver alguma questão ou quiser falar alguma coisa, ou escrever, né? Enquanto isso, eu vou ler aqui da Carolina, eu acho que ela é de Serrana. Ela pergunta o seguinte, há uma dúvida. É possível existir anjos encarnados? Ai, ai. Olha o Messias ali, gente. Esse é um anjo muito grande, especial, que vocês não vão ter oportunidade de conhecer ainda, quem não conhece. Ai, ai. Então, Carolina, se os anjos são as almas dos homens bons, com certeza existem muitos desses seres encarnados, praticando o bem, nos ajudando a evoluir, a crescer, a conhecer as coisas da maneira como elas verdadeiramente são. Então, é muito importante nós entendermos que a gente tem esta felicidade, não é? De ter entre nós espíritos que nós podemos considerar verdadeiros anjos. Eu acho que nós tivemos um tão perto, que era o nosso Chico. Que ser humano angélico, que alma maravilhosa, que ensinamentos extraordinários ele nos trouxe, que vida dedicada ao bem e ao amor. Não é um anjo, não é? Não tem asas, porque como eu escrevi lá para vocês, asas são só uma metáfora, tá, gente? Não é de verdade.
Ai, gente, e se me permita citar o nome de uma pessoa aqui, não tão distante de nós, mas que a Glória também lembrou, e que eu sei que a maioria de vocês irão lembrar. O nosso anjinho, a Ivani, que estava conosco em todas as reuniões do DEM. É. E não teve como, desde Partiu ontem. partiu nessa pandemia, deixou muita saudade, mas acima de tudo, não é? Deixou o exemplo, foi uma carta viva do Evangelho, como diz o nosso Humberto de Campos nos 500 da Galileia, que o Messias tão bem nos trouxe, né? É importante que nós sejamos cartas vivas do Evangelho, e essas pessoas são cartas vivas do Evangelho, nos lembrando como viver, de que maneira ser mais feliz, né? Exatamente, por isso que eu quis trazer o exemplo dela, tá? Sim, sim. Bem, agora nós temos uma pergunta aqui, a Daniele, que é uma querida amiga que está aqui conosco de Recife, viu? Se for possível ver a carinha dela. A Dani está perguntando o seguinte, é sobre a Tem introdução. a carinha dela aí, ó. Só um pouquinho, deixa eu ver se eu vejo a carinha. Daniela Guerreiro? Não, é a Daniela Mendes. Daniela Mendes. É a Dani de Deixa eu Recife, não ver. ela ali, ó. É, para mim ela tá Aham. aparecendo. Fala um oizinho aí, É Dani. que Oi, pessoal. Bom dia a todos. Obrigada, Messinha. É um prazer estar aqui estudando com vocês. Bom dia, prazer em te conhecer, minha querida. Igualmente. Kardec era um positivista que utilizou o método indutivo no início da elaboração da codificação? Ele era um positivista, sim, tá? Vamos lembrar que, além de tudo, ele era protestante, o que traz para ele essa linha de pensamento, essa conduta, vamos dizer assim, reta, de uma forma impoluta, não é? Ele, claro, era uma dessas cartas vivas, né? Tanto que trouxe para nós tantos ensinamentos, e ele trabalha sempre. Como ele estudou e trabalhou, não é, durante muito tempo com Pestalozzi, ele está ciente desse conhecimento. Ele trabalha como professor, ele escreve. Então, dentro disso, a ciência e a dedução e os conhecimentos desse trabalho todo fica muito fácil para ele, e é o que ele utiliza para ir fazendo, como ele fez essa desconstrução da teoria antiga para construir uma teoria nova nesse capítulo a espíritos, né? Que na verdade ele faz isso, ele desconstrói a ideia antiga e constrói a nova ideia, que é a ideia espiritista. Perfeito, obrigada, Regina. Imagina, querida. O que a gente puder responder, né? O que nós não pudermos, temos muitos amigos aí que podem também nos ajudar, então a gente vai conversando aqui entre amigos. A gente sabe que esse texto é um texto conhecido também, e é interessante que a gente comece o nosso estudo por esses textos mais conhecidos, por essas ideias mais, que já absorvemos de uma maneira maior, né? Para que a gente possa ter mais facilidade de trabalhar aqui e ir chegando nesse meio termo de como vamos usar esse instrumento para que a gente possa, de fato, estudar o nosso livro. Porque nós vamos, pouco a pouco, dividir em turmas, nós temos a equipe. Temos mais alguma pergunta, Mércia? Rê, é que a Carolina escreveu, se você quiser falar um pouquinho, de novo, né, eu sei que foi muito claro o que você disse, mas ela fez uma consideração aqui, que de repente pode ser a dúvida, ou alguém tenha lido sobre isso, né, olha aqui. Saiu. Ela fala que ela leu que anjos podem estar encarnados, seja por opção própria ou porque regrediu na evolução e precisou encarnar novamente. E esses geralmente sofrem muito.
Então, vamos já de cara comentar e deixar aqui uma base para o nosso estudo. Segundo a doutrina espírita, não existe regressão de nenhuma das nossas condições, tá? Se nós adquirimos uma virtude, nós não a perdemos mais, nós adquirimos. Porque, como diz Emmanuel tão bem, eu já citei muitas vezes, o pessoal aí me conhece, Emmanuel diz assim, a mãe fala assim, perdi a paciência e bati no menino. Não, você não perdeu a paciência, você não tem paciência. Se você tivesse paciência, você não ia bater, você não ia perder a paciência. Então, isso é um exemplo assim, bem corriqueiro para que a gente possa entender que muitas vezes a gente acredita ter conquistado uma virtude e não conquistou. E aí vem a prova, tá? Aí a gente vem para provar se conquistou mesmo aquela virtude. Eu não diria que isso é uma regressão. Eu diria que espíritos, muitas vezes, bem embasados no bem, muitas vezes são chamados a cumprir essa prova. E a gente não sabe, porque a cada um é dado o conhecimento próprio, né, da sua história, a gente não sabe quais que faliram, quais que conseguiram superar essa prova. Aqueles que conquistaram a virtude, naturalmente vão superar a prova, não é? Então, o que a gente diz é isso. Mas nós estamos vendo o anjo como? Também nós não podemos ver o anjo, gente, como aquele ser absoluto que não comete nenhum engano. Nós estamos vendo, nesse momento, seres que, com as possibilidades de vivência aqui no nosso universo encarnado, não é? Então, dentro disso, é claro que existem espíritos de linhagem crística, como o próprio Jesus, que foi dado todo um propósito para reencarnar. Não é assim que eles vão retornar só para ver se eles conseguem isso ou conseguem aquilo, não é? Eles já fizeram isso em outros momentos, talvez em outros lugares onde eles fizeram o seu processo evolutivo. Nós estamos aqui lutando por nós. Então, eu diria o quê? Que os espíritos não regridem, que anjos são muitas vezes aqueles companheiros e amigos que vêm para nos ajudar e que muitas vezes, dentro de toda a sua bondade, dentro de todo o seu conhecimento e seu amor, podem cometer erros também, não é? Porque nós vivemos um estágio de prova e expiação. Ok? Mais alguma questão? Não. Eu vou então, a gente já fez esse estudo, hoje a gente fechou com esses 2 itens, porque eu não queria me estender, né, em função de tantas coisas que a gente tinha a conversar, e eu sabia que a gente ia entrar com todo mundo entrando e tal, a gente sabe disso, das dificuldades. Então, eu gostaria muito agora, já que a gente fechou e que tem um tempo até interessante, eu gostaria de apresentar a equipe do departamento para vocês. Será que nós podemos fixar o pessoal do departamento, Paulo? Vamos ver se a gente consegue fixar o pessoal do departamento, que é a equipe que vai colaborar aqui dentro dos estudos, dentro das divisões em turma, para que a gente possa ir, de alguma forma, facilitando essa troca de ideias, porque a gente não quer eu não quero ficar aqui falando sozinha com vocês. É importante que vocês troquem ideias e consigam fazer esse trabalho. Podemos me chamar? Você vai falando, eu vou fixar. Então, olha, vamos começar pela própria Mércia, que todo mundo já conhece, que é a nossa facilitadora dentro da diretoria da USERP. Mércia, você quer se apresentar? Será que é necessário? Gente, eu acho que todo mundo me conhece. Tem um pessoal aí de fora que eu não conheço ainda, que é de Batatais,
de São Joaquim da Barra, mas só esse. O restante, né, figurinha carimbada que sou, né? Todos me conhecem e estou muito feliz de ver os amigos de Serrana, de Bonfim, de Recife, De assim, Luiz de Luiz Antônio. Antônio. Olha, nós temos duas pessoas aqui de Ribeirão Preto, mas não é de Ribeirão Preto, aqui de Ribeirão Preto, é de Pernambuco, tá? Então, é com imensa alegria tê-los todos aqui conosco, tá? Nem vou falar muito, porque nós temos Isso. uma equipe especial aqui. É Beijos, uma queridos. apresentação rápida, depois, Isso. com o passar dos estudos, vocês vão conhecendo eles melhor. Messias, que vocês já viram no início fazendo a prece. Olá, pessoal. Messias Alves. Estamos aqui trabalhando no DEM já faz alguns anos, né, junto com a Regina. Aí teve uma mudança há um tempo atrás, nós permanecemos. Tá ruim o teu som, Messias. Messias, tira o microfone como você fez aquele dia. Vai dar um de presente pra ele. Nós vamos ter que dar um microfone de presente para o Messias, viu, gente? Pode. É o celular. Então já ficou complicado, né? Já ficou complicado. Pode ser um iPhone. Pode ser um iPhone, não tem problema. Então, vamos lá, vamos de novo. Messias, meu nome é Messias Alves. Sou trabalhador aqui do DEM, né, do departamento. Também sou médium, psicofônico. Trabalho em reunião mediúnica há mais de 10 anos. Estamos juntos, né? Eu, a Regina e mais um pessoal aí trabalhando no DEM, acho que mais de 10 anos também. Muito mais. Né? Muita felicidade. Eu só não tenho as asas aqui, mas fica tranquilo. A minha mãe falava assim, ai, esse menino, na toa que ele tem esse nome. Eu falava, mãe, você não me conhece direito, mãe. Mãe é mãe, né? É ótimo. Então é isso, pessoal. A gente está aí tentando, da melhor maneira possível, ser essas cartas vivas, né? Vamos, Obrigada, todos nós, Messias. unidos para podermos ser essas cartas vivas. É isso aí, Messias. Obrigada, querido, tá? Glorinha? Tá com a Glorinha aí? Opa, Vamos ver a Glorinha. tô chegando? Vamos te fixar a Glorinha na tela para o pessoal te ver. Aí. Muito bem. Vamos lá, Ah, Glorinha. uma Glorinha, honra. nossa companheira da primeira hora. Vamos lá, hein? Vamos trabalhar. Ai, tão Tá bom, junto né? comigo, ela está junto comigo no departamento desde o início, né, Glória? 2009. Esse ano tá fazendo 13 anos. É isso aí. Então, é muito trabalho e muita emoção também, né? Porque é muito bom estar aqui e a gente faz esse trabalho com muito amor, viu? Vocês vão, assim, vão perceber. Vocês vão ver e vocês vão perceber. E esse amor está aqui presente. Mas, como a gente tem que abastecer o nosso racional, né? Porque faz parte até de uma proteção. Então, a gente está junto aqui para estudar e para colocar em prática tudo isso que a gente está vendo, né? E é muito bom. Eu trabalho no passe, eu trabalho na reunião mediúnica, e já tem um bom tempo, não sou espírita há tanto tempo, mas a gente vem no trabalho, no estudo, na prática, e é isso aí. Trabalho no Amor e Caridade, na Sociedade Espírita Allan Kardec, e trabalho também no Sanatório Espírita Vicente de Paulo, né? E é muito bom estar atuando nesses centros espíritas e fazendo algumas coisas, né? Então, conte conosco sempre. Obrigada viu, por estarem Glorinha? aqui. Obrigada eu que agradeço. Querida. Obrigada, viu? Vamos lá colocar... O Claudinei está aí? Claudinei?
Bom dia, pessoal. Olá, tudo bem, pessoal? Claudinei. Eu sou aqui de Ribeirão Preto. Eu já participei de estudos com a Regina sobre mediunidade. Sou espírita há alguns anos, né? E a sociedade atual que eu mais tenho vínculo é a Sociedade Allan Kardec. Então, a gente vai se encontrar aí nos grupos, né? Espero que todos sejam aí bem-vindos. Claudinei fez o curso e foi convocado para o trabalho já. É isso aí. A gente já vai pondo todo mundo para trabalhar, né? Obrigada, viu, Claudinei? Vamos para a Rosana, a nossa querida. Bom dia. Oi, Rô. Meu nome é Rosana, eu sou gaúcha de Porto Alegre, moro em Ribeirão, vai fazer 7 anos. Acolhida pela cidade e também pela doutrina espírita em Ribeirão, graças a Deus. Se a Glorinha da primeira hora, eu sou da última. Trabalhadora da última hora, auxiliar novata do DEM. Obrigada, gratidão por todos. É uma alegria ter você aqui. Outra que foi convocada, viu, meus amigos? Alegria minha. Vamos lá, a Lorna está aí? Sim, Rê. Ótimo. Tá. Paulo vai tentar te fixar, Lorna. Pronto. Pode falar. É uma alegria querida. muito grande estar participando desse grupo. Eu sou espírita desde que eu nasci, né? Nasci no berço espírita. Mudei para muitas cidades, sempre frequentando diversos centros espíritas. Agora a Rê me abraçou, né, no sanatório, e eu frequento o grupo. A minha mãe, Araxá, no Caminheiros do Bem, ela fazia o curso do Livro dos Médiuns, então, ao longo de uns 20 anos, mais ou menos, eu ia e voltava com ela, e agora eu estou tendo essa oportunidade de aprender com a Rê, numa nova visão. É um grupo que não é só um grupo de estudo, é um grupo de trabalho, mas também um grupo de amizade, que é um carinho tão enorme que a gente recebe quando entra nesse grupo. Sejam muito, muito bem-vindos, porque vocês também vão ser abraçados por todo esse carinho, essa boa vontade, essa vontade de seguir o Cristo, de entendê-lo melhor, né? E Kardec. Então, sejam bem-vindos, muito obrigada pela oportunidade de trabalho. Fiquem com Deus. Obrigada, viu, Lorna? Obrigada. Está faltando mais alguém ou só você, Paulo? Eu quero, eu quero deixar você. Então, eu me perdi aqui na equipe. Esqueci alguém ou só o Paulo? Ou está faltando o Paulo? Não, acho que não esqueci ninguém. Falta a Sandra, mas acho que não está aí a Sandra. Eu acho que a Sandra não entrou hoje, né? A Sandra é nossa companheira de muito tempo, mas está com os probleminhas de família, então talvez ela tivesse dificuldades para entrar. Então eu vou passar aqui para o Paulo, que é meu companheiro aqui do lado, na verdade está me ajudando nisso, está aqui do meu ladinho, né? E você já aproveita, Paulo, e fala um pouquinho do Classroom para o pessoal. Ele vai se fixar e vai falar para vocês. Eu vou usar o seu microfone. Pode usar. Estejam me ouvindo. O meu microfone? Será? Estão me ouvindo bem? Pronto. Então tá ótimo. Bom, eu sou da turma da Rosana, assim, os bebês do bem, né? E a Regina resolveu me carregar no colo, deve ser alguma expiação que ela está passando, espero que ela passe bem. Quanto a trabalho, eu estou alocado assim na União Fraterna, ligado muito à parte de estudo, EAD, ESC, e também nas reuniões de equipe. E a Regina pediu que eu falasse com vocês, na verdade é só um breve relato, e eu pediria a todos que, a partir deste momento, que prestasse atenção, né, nas comunicações do WhatsApp. A gente vai passar um tutorial para vocês, que a gente vai usar a plataforma Classroom, que nada mais é do que um portal. Nós vamos pegar o e-mail de vocês,
vamos colocar o link no WhatsApp, também podemos postar no e-mail. E lá que a gente vai postar o nosso material didático e algumas tarefas propostas, né? Dentro desse caminho, pode ser que a gente poste tarefas antes do nosso estudo, né? Até para a gente ter um feedback do que é necessário a gente falar no estudo, e algumas atividades ou durante o estudo ou pós-estudo. Mas isso tudo a gente vai comunicando. Eu acredito que muitos conheçam. Deixa eu ver. Eu vou pôr só uma janela do Classroom para vocês verem. É importante ninguém ficar ansioso, tá, gente? Porque aos pouquinhos todo mundo vai dominando e vai entendendo. E quem não conseguir entrar, como eu muitas vezes não consigo, nós vamos conversando, não vai ficar sem o estudo e sem as propostas que a gente vai fazer, por exemplo, de deixar essa apresentação lá para vocês poderem olhar, para poderem rever a apresentação, quem quiser, e buscar, se tiver dúvida, levar para o Classroom, deixar outra dúvida, porque às vezes não teve dúvida hoje, mas a hora que olhar de novo, falar, mas por que isso aqui? E aí a gente pode ir respondendo, tá? Fala. Mesmo porque, assim, só o grupo de WhatsApp, às vezes coloca um material, o material fica lá para cima, uma mensagem, e a gente acaba se desorganizando, né? Então, o Classroom, uma vez que vocês entrarem a primeira vez, colocando no Google Classroom, você já vai entrar nas salas de Classroom que vocês têm. Se é a primeira vez, só vai ter essa do dentro. E aí a gente vai pôr aqui, como vocês estão vendo, ou mensagens, ou atividades, né? E ali vai ter, quando tiver uma atividade para vocês, vai aparecer uma mensagem no e-mail. Olha, foi colocada uma atividade para vocês. Vocês vão entrar lá, eles dão uma pergunta, um quiz, alguma coisa que a Regina está querendo, uma feedback leitura de vocês, ou o material que foi postado. Já a primeira sugestão aqui da Regina é que a gente colocasse um livro dos médiuns de um autor, né, para que a gente tivesse, vamos dizer assim, o mesmo texto, que é o mesmo texto que ela está usando aqui, que é o do Salvador, né, gente? Então é isso, gente. Mas a gente vai se falando. A Regina colocou como focal para essa área a Lorna, o Claudinei, a Rosana e eu. Então, vocês podem nos chamar no WhatsApp se houver dúvidas para ingressar nessas tecnologias, vamos dizer assim. Tá bom? Eles estão à vontade para explicar para vocês o que é e mostrando, e nós vamos aos poucos entrando e entendendo o que é o nosso estudo. Tudo isso tem como objetivo, gente, levar o estudo para um aprofundamento maior e levar o estudo para uma troca de ideias maior. Nós queremos conversar com vocês, entender o que vocês querem saber e poder discutir isso, eventualmente, em grupos assim que a gente vai trazer para esses encontros nos últimos domingos de cada mês, não é? Eu espero que tenha sido bom para todos vocês esse nosso momento de estudo. Antes da gente finalizar essa parte de conhecimento da equipe, eu quero muito passar para vocês... Pascoal, por favor. Quero passar para vocês o nosso Pascoal, que é o presidente da USE Intermunicipal de Ribeirão, que está aqui conosco, com muita alegria, hein, Pascoal? Se você quiser se apresentar para o pessoal, a maioria te conhece, mas é uma alegria você estar aqui com a gente acompanhando o estudo, hein? Obrigado, Regina. Nossa saudação a todos aqueles que estão aqui conosco. É um prazer para nós estar aqui. Estamos aqui aprendendo, né? Estudando mais uma vez o livro dos médiuns. E a USE Intermunicipal de Ribeirão Preto, ela está muito feliz de poder
oferecer para o pessoal esse trabalho de estudos, uma equipe aí e a organização tão bem feita. Então, para nós é uma satisfação muito grande. E espero que a gente possa, todos nós, aprendermos bastante, desenvolvermos mais o nosso conhecimento da doutrina espírita, né? E, com isso, atingimos a nossa meta como espíritos, que é a nossa evolução. Eu desejo um bom domingo para todo mundo. Pretendo estar aqui todos os domingos. Vamos cobrar, hein? Para mim não é fácil, porque a gente tem outras atividades, né? E além de estar presidente da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto, eu também estou na diretoria executiva da USE Estadual, eu sou o segundo vice-presidente, então a gente tem muitas atividades, mas vamos estar aqui juntos, sim, e foi muito bom estar aqui participando. Um abraço para todo mundo e desejo um bom domingo de carnaval, né? Ninguém falou de carnaval. Estou estranhando, viu? Ai, ai. Obrigada, viu, Pascoal? Então, meus amigos, nós estamos chegando ao encerramento. Eu vou passar. Eu quero que a gente aproveite todo último domingo. Nós somos muitos aqui. E a hora que nós estivermos encerrando, nós vamos tentar fazer aqui uma vibração. E eu vou passar para a Glorinha agora, para ela poder nos atender e a gente todos juntos vibrando e aproveitando para encerrar o nosso estudo do domingo, nosso primeiro estudo, nossa aula inaugural, meus amigos. Gigi, eu é que agradeço você estar aqui, querida. Um grande abraço. Então, vamos lá, né? Aproveitar esse instante, né? Aproveitar essa oportunidade. E eu vou fechar a imagem, mas eu vou ficar com o microfone. Eu acho que tá bom, né? Estão me ouvindo? Então, vou fechar a imagem, que é mais importante a voz. E aí, vamos já encaminhando para esse final e dando as mãos a essa equipe de amigos desse departamento de estudos e educação da mediunidade. Respirando e sentindo esse momento, oferecendo o nosso melhor para esses amigos levarem a tantos necessitados, lembrando daqueles irmãos vítimas daquela chuva brava que deu lá em Petrópolis, pedindo para que esses fluidos sejam levados para cada um deles, para aquelas vítimas, para aqueles que estão em trabalho em favor a menos sofrimento, a maior aprendizado. Oferecemos, sim, o nosso melhor. E aproveitando também para oferecer esses fluidos para serem levados lá na Ucrânia. Às vítimas, aos trabalhadores, aqueles que estão imbuídos no socorro de cada um. E pedindo também aos governantes, aqueles ligados diretamente e a outros tantos, indiretamente, em favor à paz, em favor à harmonia, em favor do melhor para esse planeta que sofre tanto. E aproveitamos também para pedir para cada um de nós, representando as casas espíritas desse Brasil e fora do Brasil também,
a tantos que estão aproveitando as oportunidades da teoria e da prática. A teoria que nos protege, que nos fortalece, e a prática que ajuda na evolução de cada um. Pedimos a tantos que sofrem e pedimos pelas oportunidades que temos para que nós tenhamos coragem o bastante para realizar. E pedimos para cada um de nós estudantes, nesse início de um novo ciclo, de 2022, que tenhamos a percepção, o engajamento, a coragem e a esperança para um dia melhor. Que assim seja. E assim, Senhor, mais uma vez, estamos encerrando o encontro mensal do Departamento de Estudo e Educação da Mediunidade, agradecendo a oportunidade, implorando que nos dê coragem e força para seguirmos no nosso ideal de sermos cartas vivas do Teu Evangelho. Sê conosco, Senhor. Obrigada, muito obrigada. Gratidão sempre. Que assim seja. Eu queria agradecer a todos. Eu estou me iniciando no Espiritismo e gostei muito. Eu agradeço a recepção. Ficamos felizes, meu amigo. Seja sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado. Bom domingo a todos. Tem alguém aqui com a mão elevada? Eu estou com tanto... Veja quem é, você consegue ver. Helenice? Helenice está aí? Aqui não. Está apertado errado. Tchau, gente. Bom domingo a todo mundo. Tchau, gente. Até a próxima. Bom domingo. Tchau, queridos. Bom domingo a todos. Obrigada pela presença de vocês, tá? Tchau, gente. Bom domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Se a equipe puder ficar um minutinho, viu, gente? Tchau, bom domingo. Prazer ver todo mundo. Tchau, gente. Alegria, Obrigada, Cecília. Helenice. Beijo. Fica com Deus, Helenice. Beijo. Sim, saudades de você, muita.